Boa noite, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Vamos começando mais uma live nessa noite maravilhosa de sábado. E aí, como vocês estão chegando? Comentem aí pra gente. Hoje nosso tema, violência física e violência verbal. E traremos nossos amigos, Roseli e Eduardo, deixa eu chamar eles aqui, para eles já virem dando boas-vindas. Boa noite, Roseli e Edu, como é que vocês estão? Boa noite, oi queridos, oi Monique, que bom estarmos aqui mais esse sabadão reunidos, né, para a gente trocar ideias de um tema tão importante. Muito feliz de estar aqui com vocês e sempre agradecendo a oportunidade. Mais uma vez, uma oportunidade de estudos. Boa noite a todos, que possamos ter uma reunião muito produtiva hoje. Exato, e gratidão por vocês estarem aqui mais uma vez com a gente. E bora fazer então uma prece para a gente começando esse nosso estudo. Quem vai fazer a prece, Edu? E eu. Você errou, então bora lá. Bora lá, vamos lá então. Quem quiser fechar os olhos para que a gente possa fazer uma conexão melhor. Estamos unidos pelo nosso pensamento, então elevando esse nosso pensamento a Deus, Pai Criador, nós vamos agradecendo a Ele, primeiramente, pela oportunidade da vida, por esse despertar que nós tivemos hoje pela manhã, por nós estarmos podendo estar juntos, estudarmos, conhecermos, esclarecermos e consolarmos sempre à luz da doutrina espírita. Vamos agradecendo a essa oportunidade, pedindo o amparo de Jesus e dos espíritos amigos para que nós possamos estar recebendo deles as intuições e orientações que nós passaremos aqui. Somos muito gratos, humildemente agradecemos por essa grande oportunidade que nós temos a cada sábado de aprender mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja, muito bem. E vamos lá, deixa eu ver quem está chegando aqui, os nossos amigos já estão chegando. Vamos começar a falar então a respeito do nosso tema. Nosso tema de hoje falando a respeito da violência física e da violência verbal. E eu queria começar falando a respeito, né, da violência como um todo, porque nós vivemos aí uma humanidade que já traz essa violência de muitos anos atrás, né? Nós já temos essa violência física sendo, de alguma forma, ocorrendo, né, na nossa humanidade, e que gostaria de lembrar também que a doutrina espírita nos ensina que nós nascemos aí espíritos simples e ignorantes, e de alguma forma, ao longo da nossa jornada, dessa nossa evolução moral e espiritual, a gente vai adquirindo aí o conhecimento, a gente sabe, tem o poder de escolha do nosso livre-arbítrio, né, de escolher aqui o caminho do bem ou o caminho do mal, e por isso que a gente percebe que existem aí espíritos em várias condições, né, em condições mais de benéficas e outras condições de muitas vezes escolherem pelo caminho, né, do mal. E aí eu queria comentar também, Edu e Roseli, a respeito dessas nossas dificuldades ao longo também dessa nossa jornada, que lá no passado, na época que Cristo, né, passou por aqui, pelo nosso planeta Terra, muitos dos nossos amigos que seguiam ali o cristianismo foram perseguidos, passamos por momentos também de inquisição, em que essas pessoas de alguma forma eram açoitadas, eram presas, né, passamos por muitos momentos de violência física, principalmente, mas a gente vem percebendo, né, ao longo dessa trajetória, que nós vamos diminuindo também essa violência, né? Com o passar do tempo, da história da nossa humanidade, a gente vem percebendo também uma evolução em relação a isso. Na época, lá no passado, nós tínhamos aqueles grandes circos, né? Que se juntavam as pessoas, se colocavam pessoas, jogavam-se elas para as feras, e de alguma forma as pessoas assistiam isso como sendo algo normal. Né, naquela época, as pessoas conseguiam se divertir com essa violência, né? E hoje a gente percebe que a gente vem evoluindo, que a gente percebe que as pessoas não enxergam isso mais como um ato comum, né? Como um grande palco, né? Um grande evento, mas ainda a gente se choca com algumas notícias que nós vemos aí no noticiário, nas grandes mídias.
E aí eu queria fazer a pergunta, começar a nossa live já fazendo uma pergunta para vocês. Por que existe tanta violência ainda na nossa humanidade? Então, Monique, realmente questões, como você já inicialmente deu essa abertura, essa introdução, né? Na verdade, a violência, ela não é algo natural, né, da raça humana no seu processo evolutivo. E ele também não é algo natural das sociedades, não deveria ser assim. Mas se nós compreendermos, tá, nós espíritas, estudamos o espírito, né, o espírito em si, o foco do estudo do espiritismo é o espírito, a ciência do espiritismo é o espírito, é isso que nós precisamos entender. E o espírito, ele nasce lá com a sua característica, a sua constituição simples e ignorante. O que significa isso? Simples, sem nenhuma complexidade, algo muito primitivo, muito primordial mesmo, primeiro, né, nas suas mais simples características, sem nenhuma complexidade, e ignorante é desprovido de qualquer conhecimento. Então ele nasce lá simples, é uma centelha divina, algo criado por Deus, que não é matéria, mas é um princípio inteligente que começa ali a se desenvolver no seu nascedor. Na nossa doutrina, nós buscamos, Kardec buscou perguntar um pouco mais disso, mas os espíritos começaram a dizer, olha, não começa a fazer perguntas porque falta faculdades para que vocês possam entender a origem do espírito em si. Esse mundo imaterial fora da matéria é muito complexo para nós. Mas o que vocês têm que saber? Ele nasce lá simples e ignorante e ele vai evoluindo em contato com a matéria. Olha que interessante, a gente evolui em contato com a matéria. Muito bem. Se nós estamos ali evoluindo em contato com a matéria e a gente é ignorante, a gente precisa de algo que nos impulsione a nos desenvolver, a crescer, a evoluir cada vez mais. A gente precisa de algo de fora, né, que seja imposto. Então, a gente transita ali pelos 3 reinos da natureza, pelo mineral, vegetal e pelo animal. Enquanto estamos no mineral e no vegetal, nos desenvolvendo, né, esse princípio inteligente está se desenvolvendo nesses 2 reinos da natureza, ele ainda é desprovido de uma inteligência. No máximo, ele tem alguma sensibilidade que se desenvolve entre o mineral e o vegetal. Mas quando ele chega no reino animal, ele passa a ter uma busca pela sobrevivência que precisa ser preservada. Ele passa a ter um instinto de conservação para preservar a própria vida, para que ele possa se manter vivo o máximo de tempo possível, ali se desenvolvendo e também no seu processo evolutivo. O que é essa inteligência no reino animal? É o instinto, né? É o instinto. E aí esse instinto faz com que ele busque de qualquer maneira, aquilo que ele precisa para a sobrevivência. Então, por exemplo, se ele sente o cheiro de um outro animal que para ele vai servir como alimento, ele vai e caça o animal. Se ele precisa de espaço e ele precisa brigar pelo espaço, ele vai lá e briga e mata, se for o caso. E ele não sai com a consciência pesada por causa disso, porque ele não tem consciência de si mesmo ainda, do que ele está fazendo. Ele está lutando pela vida, como o outro também está, e alguém ganhou essa disputa. A questão está nessa transição, né, do reino animal para esse estado do homem, que já tem consciência, que começa a pensar no que faz, que começa a transitar desse mundo primitivo para um mundo mais consciencial, de provas e expiações, e aí é que quando essas atitudes, esse instinto ainda está lá dentro dele e precisa, né, ser dominado, mas ainda não o é. Então, a causa primeira da violência, assim, se a gente vai partir para um início, a gente tem que entender isso. Na evolução do espírito, em algum momento, esse instinto que movia o espírito para que ele conseguisse sobreviver, não tinha muita medida das consequências dos seus atos. E agora, passando para o estado nominal, é que as consequências começam
a ficar pesadas, e a questão moral, né, a questão de convivência com os outros seres, que é extremamente necessária até para a própria preservação da espécie humana, ela passa a ser muito importante, e é agora que a gente começa a se defrontar com tudo isso que a gente está vendo aí, né, uma necessidade de mudança, mas sem ter ainda a base, o entendimento correto do que a gente deve fazer. Será que isso é fácil? Será que não é? Será que existe uma fórmula, né, uma receita mágica para que a gente passe a não ser mais violento? Ou o que acontece na cabeça da pessoa na hora que ela age de forma violenta, seja a violência física ou a violência verbal? Será que tem como nós dominarmos isso? É isso que nós vamos estudar hoje aqui. Exato. E Roseli, eu queria comentar com você a respeito também dessa violência que não é vista, e muitas vezes as pessoas simulam uma amizade, né, de alguma forma deixam ali na frente da pessoa, ela de alguma forma, ela parece ser amiga, né, parece ser uma pessoa que vai ajudar, né, que tá se dando super bem, sorriso aqui, ó, até daqui a aqui, né, e quando a gente percebe nas costas, muitas vezes as pessoas estão fazendo mal, excitando essa violência contra ela ou prejudicando determinadas pessoas. Como é que é isso? Essa seria uma violência mais velada, né? A violência verbal, que é pelo uso de palavras, né? Que ofendem, que magoam, mas que é difícil de você perceber que você está sendo vítima dessa violência, porque muitas vezes, por exemplo, falando de um casal, às vezes estão numa roda de amigos, né? Então, ou a mulher, porque a gente tem que falar também, a violência não é só a mulher, né? A mulher também comete muitas violências, nem sempre ela é só a vítima, né? Então, às vezes estamos lá numa reunião, em casais reunidos, tal, e aí você começa a falar, mas você é ignorante, você é fraco, né? Então, o que significa isso? Às vezes a gente não percebe, porque depois disso já vem uma brincadeira, um faz uma piadinha, outro faz outra, e isso acaba se tornando recorrente, né? Então, muitas vezes a gente acha que isso é normal. É normal o marido tratar a mulher assim, falando com ela de forma pejorativa, aí é normal a mulher tratar o marido assim, ou o profissional, né, um subordinado, né, eu conheço casos assim de amigos meus, dois casos, na verdade, né, que trabalhavam em grandes bancos e que eles sofriam muito assédio verbal, né, tanto que isso acabou prejudicando o seu emocional, né, acabou fazendo com que eles progredissem no trabalho de uma forma mais lenta, porque não acreditavam mais no seu potencial, no potencial que eles tinham, né, então a gente tem que realmente tomar muito cuidado, porque essa violência verbal, ela fica velada, às vezes a gente não percebe, né, que faz, e não percebe também que é vítima, né? Então a gente tem que falar. E essa fere bastante, porque ela vai minando, né, o emocional da pessoa, como a outra, claro, mas ela vai minando devagar, né, a autoestima da pessoa. Às vezes, palavras que a gente fala para as nossas crianças quando elas são pequenas, elas levam para a vida adulta e foi uma violência verbal que a gente fez. Mas muitas vezes também a gente faz por ignorância, né? Às vezes a gente brinca com o filho, mas você é burrinho, né? Você tá com preguiça, você é preguiçoso. Na verdade, a gente tem que ter sempre um olhar mais atento a tudo aquilo que sai da nossa boca, né? Porque isso, segundo Paulo, se eu não me engano, o que sai da nossa boca é o que fere, porque vem do coração, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com o que a gente fala, né? Tem um ponto que você trouxe importantíssimo, que é essa questão da hierarquia, né? Muitas vezes na empresa eu tenho uma pessoa que está no nível hierárquico maior que o meu, e aí tem pessoas ali subordinadas, e acredita que por estar numa hierarquia muitas vezes maior, tem essa hierarquia também de sentimento, da forma de tratar, né? Que se sente muitas vezes uma pessoa superior e acaba humilhando as pessoas que estão ali, né? Trabalhando para ela. Sabem que existe uma relação, né, de necessidade material, porque a pessoa precisa muitas vezes do emprego, e por conta disso acabam abusando, né, da forma, dessa autoridade, e acabam de alguma forma também utilizando essa violência aí verbal, e as pessoas muitas vezes ficam nessa condição porque tem uma necessidade. E muitos casais também ficam numa situação muito parecida com essa, de violência, muitas vezes verbal, e podem partir aqui também para uma agressão física,
muitas vezes por conta também dessa mesma condição, né? Muitas vezes uma mulher que depende materialmente do marido e fica numa relação, né, de violência. Precisa ver, né, essa de alguma questão forma até onde vale a pena, né? Porque às vezes a gente sabe que existem situações muito difíceis, principalmente nas questões dos casamentos, né? As mulheres, o que acontece? Aquele homem que desde o início, às vezes no namoro, né? Tudo aquela coisinha bacana, meu amor, te amo, minha paixão, depois que casa, às vezes mostra as garras, né? Então aquele marido mais possessivo, mais ciumento, às vezes ele impede a mulher de trabalhar fora, às vezes ele impede a mulher, né, em casos mais extremos, até de se relacionar com a própria família. Então ela acaba tendo a liberdade dela totalmente cerceada, né? E o que acontece? Chega um momento em que ela precisa se livrar disso, mas também é difícil. Na verdade, essas relações são relações bastante doentias e muitas vezes são aquelas relações simbióticas, né? Em que a pessoa é ruim com você, te ofende, mas você acha que aquilo é amor, então aquilo te atrai, né? O brasileiro tem muito essa questão assim, os problemas de relacionamento se resolvem na cama, né? E não é assim que funciona, mas muitos casais levam dessa forma, né? E acabam fazendo com que isso se vire uma rotina e, falando da mulher, no caso, ela fica lá presa a uma situação na qual ela não é feliz, na qual ela não tem liberdade, ela não pode se desenvolver profissionalmente, e aí como ela vai se libertar? Então, a intenção, né, dessa pessoa de cercear é justamente por isso, é rodear ela de toda aquela situação, entre aspas, que lhe dá segurança para depois dominar a presa, né? É assim que agem os animais, né? Eles agem dessa forma, eles não agem instintivamente, pura e simplesmente vai lá e ataca. Não, ele fica olhando, ele fica vigiando, ele fica esperando um momento de fraqueza para ele ir lá dar o bote. E né, no mundo nosso também é assim. Essas coisas são muito bem planejadas, né? Então, você age pelo instinto porque estamos próximos ainda desses animais. Trazemos das nossas reencarnações passadas esse instinto, né? E essa lei de conservação que o Eduardo muito bem colocou, né? Então, eu sinto que eu vou ser atacada, o que eu faço? Eu ataco antes, né? Então, a gente ainda está nesse mundo de provas e expiações e a gente convive muito com pessoas que têm essas questões, instintos e de possessividade e uma série de situações, né? A gente vai falando mais ainda que tem tempo, né? Eu queria só fazer uma observação importante, que muitas vezes a violência física, ela parte num momento de extrema irritação, extremo estado de raiva, e muitas vezes ela não é planejada, né? Ela não é estratégica, muitas vezes. A violência verbal, se você prestar atenção, ela às vezes ela sai com um intuito realmente de machucar, como se fosse a violência física, mas às vezes ela perdura, né, por muito mais tempo. A violência física acontece ali naquela hora e de repente, né, para assim tal, e aí cada um vai para o seu lado, ou não se fala mais e pode acontecer isso, mas a verbal muitas vezes ela vai se perdurando, né, ela acontece no momento, depois ela volta a acontecer, porque parece que por não haver o contato físico, ela é mais facilmente desculpável, vamos dizer assim, mas os danos psicológicos que se tem são muito grandes. Achei interessante o comentário que o pessoal está trazendo. Primeiro, boa noite para todos que estão aí com a gente. Eu queria dar uma boa noite para aqueles que estão sempre com a gente. Silmara está por aí. Adriana Manajás também entrou aqui. Áurea, seja muito bem-vinda. Silvia, a Clara Monize, Daniel, o pessoal que está entrando. Deixa eu ver aqui. Eu gostei muito, Isabel também está aí com a gente. Gostei muito do comentário da Esther, Edu, e eu queria que você comentasse
até falando que ela trouxe aqui a respeito do que você comentou, né, desse nosso histórico como humanidade, né, eu falei aqui muito dessa política do pão e circo, né, que era se utilizada, esses grandes espetáculos, e ela trouxe aqui, boa noite, Monique, Roseli e Edu, mal saímos do mundo das cavernas, então é natural que ainda tenhamos instintos inferiores, mas chegamos lá um dia, precisamos aprender a perdoar e seguir em frente, e tem tudo a ver com o que você comentou, Edu. É o Jorge isso, Miyashiro... né? Oi. Pode falar, pode comentar. O fato da gente ter saído das cavernas, assim, o instinto, ele não é naturalmente ruim, né? O instinto foi o que fez com que ele se desenvolvesse. Na maioria das vezes é algo que nos impulsiona a melhorar, né? O instinto de conservação, a gente se preservar. O problema é que naquela fase, né, que a gente sai ali do mundo primitivo, a gente não tem muito noção do exagero da consequência, né, do que a gente está fazendo. A gente não tem muita noção sobre isso. A gente age no instinto e extrapola a necessidade. A gente vai numa agressividade muito forte, muito intensa, na busca de conquistar o seu espaço, o seu território, o seu alimento, ter a dominância sobre um determinado grupo, buscar a sua parceira de reprodução, ou vice-versa, né? Então, existe todo um contexto em que ele acontece. E agora, sim, saindo, a gente precisa só tentar entender o que é bom, o que é ruim e até onde vai as consequências do que eu estou fazendo. Eu preciso ter muito bem claro, né, na minha consciência, as consequências dos atos que eu estou fazendo. Então, ele naturalmente não é ruim, ele é algo que foi instituído para ser uma inteligência, para ser o que Kardec compara na Gênese como sendo o andador para as crianças. A gente coloca lá o andador para que ela comece a aprender a andar, a ficar de pé, ter confiança, né, para que depois a gente tire o andador e ela comece a andar. Então, o instinto foi aquele primeiro ensaio de inteligência, de conservação que foi dado, mas agora é preciso retirar este instinto para que a gente possa seguir com os nossos passos, com o nível da consciência. A questão é que, para alguns, ele ainda é muito forte, ele é muito intenso, e para muitas, não são alguns, assim, exceção, né? Na nossa sociedade, são muitos, né? São muitos. Eu não posso generalizar que são para todos, porque alguns já conseguiram dominar isso em algum grau, né? Mas ainda tem outros a serem dominados. E para outros isso é muito mais difícil, né? E daqui até Pode falar. A gente precisa lembrar também que nós temos o instinto de conservação, né? Que existe essa necessidade da lei de conservação. Então, muitas vezes, esse instinto também é necessário para que a gente se preserve, né? Exato. Mas também existem as mentes doentias, né? Então, a gente está falando aqui de instinto e tudo, mas e aquelas pessoas que carregam as mentes doentes, que têm o seu psicológico desequilibrado, que têm as psicopatias, né? Então, doenças, realmente uma patologia que vai pegando a pessoa pelo seu psicológico, né? E vai fazendo o quê? Vai só potencializando aquilo que ela já carrega em si, né? Então, a gente vê muitas relações em que as pessoas precisam submeter a violência física e muitos submetem a física e a verbal, né? A verdade, eu falo muito, mas não são só os homens, hein? A gente está aqui generalizando, né? Submetem a física e a mental como uma forma mesmo de tortura, porque a sua mente doente precisa o quê? Precisa rebaixar o outro para que ele se eleve, para que ela tenha a autoconfiança, né? Se sinta mais fortalecido. Então, muitas pessoas agem também por esse critério, né? Por uma falsa humildade, uma falsa modéstia, que na verdade fica ali humilhando o outro, rebaixando o outro, para que ele possa ser exaltado, ele ou ela, né? Então tem também essas questões das patologias, das mentes doentes, que podem, eu falo assim,
tem a sua base no instinto, porque nós carregamos isso, né? Mas, na verdade, essas psicoses, elas acabam potencializando. Então, às vezes, a pessoa, se ela não tivesse essa psicose, essa problemática, ela poderia, de repente, levar uma vida até de uma forma normal. Mas essa mente doentia, né, se ela não é tratada, ela acaba o quê? Ela acaba potencializando aquilo que a gente traz enraizado em nós, né? Então, o que é natural, né? A gente fica com dúvida assim, então tá, o que é natural? O natural é o nosso instinto de conservação, pela lei de conservação, é que nós façamos e tenhamos ações que preservem a nossa vida. Então, por exemplo, nos impulsionar de uma forma muito violenta diante de um precipício, por exemplo, deve nos dar reação. Falar, opa, ou se alguém está nos empurrando, a gente reagir. Por quê? Porque eu preciso preservar a minha vida. Se eu estou com muita fome e preciso de um alimento, algo me impulsiona para, se eu não tenho alimento em casa, eu pedir para alguém me dar o alimento, que é diferente de eu agredir alguém para ter um alimento hoje, né? Como homem, e uma pessoa me ataca na rua e eu tô vendo que ela tá com uma faca, eu tô tentando defender a minha vida. Pode ser que nessa disputa de tentar defender a minha vida aconteça uma fatalidade, uma agressão física, mas eu tô sendo atacado, eu preciso preservar a minha vida, né? E ali eu vou fazer de tudo para preservar. Então veja que tudo que se passa, que é o normal, o ideal do instinto de conservação, é que a gente tenha ações de preservação à vida, mas sem ter a intenção de agredir o outro. Assim, não, eu preciso comer, então eu vou roubar. Eu preciso, a pessoa está me empurrando, então eu vou dar um tiro nela, né? Então, assim, a gente precisa perceber essa força, né, a intensidade com que eu faço e principalmente a intenção. O instinto está lá, a preservação da vida, porque a gente precisa manter a nossa vida o máximo possível, mas a agressividade não é necessária, né? Essa agressividade de prejudicar o outro. E tem um ponto importante, nós estamos passando por um momento que a gente está ficando recluso, né, muitas vezes ali, por dado essa situação toda da quarentena, e as pessoas quando saem para a sociedade, depois de um período de grande reclusão, começam a ter uma dificuldade de se socializar, e aí qualquer coisa é motivo, né, para estourar, ou para partir para violência, muitas vezes. Eu estava ouvindo uma reportagem recentemente, né, na televisão, e eu vi um caso de uma mulher que estava com o marido indo trabalhar, e aí caiu o celular dela no chão, e aí ela foi pegar o celular e falou um palavrão, e o marido ficou, assim, extremamente irritado porque ela tinha dito um palavrão, e aí ele começou ali a gritar com ela, né, por que você tá falando palavrão, e assim, né? E aí ela ficou naquela situação de eu não vou discutir, né, vamos deixar passar, deixa ele se acalmar, não vou discutir com ele. Aí ela falou assim, então tá bom, deixa eu sair, né, vou pegar o ônibus e vou trabalhar. Então ela foi, virou as costas e foi trabalhar. E aí chegou no ponto de ônibus, essa pessoa, esse marido dela, ficou tão transtornado que ele pegou uma arma e atirou nela no ponto de ônibus. E depois, durante a reportagem, né, que apareceu na televisão, perguntaram para ele, mas por que você partiu para a violência, né? Por que você matou ela, né? Por que você chegou nesse estágio de violência? Ele falou, simplesmente porque eu não gosto que ela fale palavrão. Então, muitas vezes, nós estamos com, assim, pequenas coisas que acontecem, coisas, muitas vezes, do nosso dia a dia, né, que são coisas rotineiras, que a gente poderia muitas vezes relevar, deixar passar despercebido, e a gente acaba deixando isso se tornar uma coisa tão maior, tão desproporcional, e aí a gente parte para essa violência, né, tanto física quanto para essa violência verbal. Esse homem, né, provavelmente, como muitas outras situações, esse homem já estava doente, né? Ele não teve aquele instinto pura e simplesmente de pegar uma arma e dar um tiro na esposa. Ele já vinha numa doença, né? Ele já vinha provavelmente dando alguma demonstração em atitudes que não estavam condizentes com o seu comportamento normal, né? Então a gente tem que ficar muito atento, principalmente nos dias de hoje, como você falou, dentro de casa, o que acontece? A gente está ali subordinado a trabalhar em casa, né? As crianças sem escola, a gente está aí
quem sabe voltando a uma segunda onda, que pode haver fechamento de novo de alguns segmentos, né? O que acontece? Nessa convivência 24 horas por dia, as máscaras acabam caindo. Então, a gente tem que perceber realmente, né, quando aquela pessoa está tendo um comportamento diferente, no sentido que a gente está falando hoje, de agir com violência, né? Quando essa pessoa, a gente percebe que está adoecendo, né? Às vezes uma depressão, uma síndrome do pânico, tudo isso pode desencadear esse potencial violento que a pessoa já carrega nela, mas que estava lá bonitinho, né? Latente, quietinho. Por quê? Porque não havia uma situação, um gatilho que desenvolvesse aquilo, né? Então a gente tem que ficar muito atento. A gente ficar atento a nós mesmos, às nossas atitudes, e a gente ficar atento àqueles que estão convivendo com a gente, né? Porque essas situações hoje em dia, elas estão sendo muito pontuais, né? Quantas vezes a gente ouve aí, na maioria das vezes, né? Você vai ler a notícia, assim, vai querer saber um pouquinho mais, e aí a pessoa fala, os vizinhos falam assim, nossa, mas ela parecia tão boazinha, tão meiga, era sempre educada, sorridente, a gente nem imagina que ela foi capaz de fazer aquilo. Foi capaz de fazer aquilo por quê? Porque ela viu uma oportunidade de deixar aflorar uma tendência que não foi cuidada, que não foi tratada, porque nós estamos aqui reencarnados, a gente está aqui para se conhecer. Eu falo assim, sempre em espiritismo, né? Vou até me estender um pouquinho, eu falo assim, qual é a missão que a gente tem? Porque as pessoas ficam perguntando, eu queria saber qual é a minha missão. Minha querida, meu querido, a sua missão é com você mesma. A primeira é a tua renovação, é a tua modificação. Então, é você buscar, em primeiro lugar, o autoconhecimento, né? Você buscar pontuar em você. Claro, temos coisas boas, graças a Deus, inúmeras virtudes, né? Mas a gente tem aquelas coisinhas lá que podem estragar toda uma reencarnação em que a gente está buscando se melhorar. Por quê? Porque a gente não cuida disso, né? Então, se a gente não se conhecer, a gente, consequentemente, não vai conseguir pontuar aquilo que a gente tem que melhorar, né? É igual o caso do Nero, acho que tem, não sei em qual livro que tem Revista Espírita, né? Que fala, poxa, mas conversando assim com o Nero frente a frente, mas meu querido, por que você já não tinha feito isso antes? Falando assim, né? Depois vocês vão buscar a historinha lá, quem não conhece, que é muito interessante, né? Por que você não fez isso antes? Você não botou fogo numa cidade? Aí ele fala assim, porque eu não tinha o poder para fazer isso. A hora que eu tive, eu fui lá e fiz. Então, quer dizer, nós todos podemos nos comparar a Nero, como também podemos nos comparar a espíritos bons, claro, mas podemos comparar a Nero, né? Será que a hora que a gente tem o poder, a gente não vai lá e faz algumas coisinhas lá, ditas, no caso que a gente está trazendo o tema violentas, violência verbal? Será que a gente está cuidando desses nossos instintos? Porque, meus queridos, falo por mim também, eu confesso aqui, se eu não cuidar daquilo que eu tenho de imperfeição, eu estou evoluindo, eu vou sair daqui boa, melhor, mas eu posso cair numa outra encarnação. Isso não é regressão, isso é você não cuidar das tuas imperfeições. Então a gente está aqui com essa obrigação, a reencarnação é para isso, que a gente possa cuidar daquilo que a gente precisa melhorar em nós, né? Eu gostei da colocação da Elisa aí, que eu acho que vai ser importante a gente falar. Eu ia comentar, não sei se é a mesma, mas eu ia fazer o comentário primeiro do Daniel e depois a gente entra no da Elis, né? É um pouquinho mais para cima. Eu volto nele, então. Então, o Daniel trouxe assim, Monique, Roseli e Edu, a demonstração de indignação de uma violência ultrapassada que nos escandaliza já é um progresso coletivo que não admite mais violência, o que é pacificada. É isso mesmo, que é pacificada? Eu acredito que sim, né? Eu acho que ele fez a pergunta, mas já como uma afirmação, né, Daniel? É exatamente isso. Então, a gente já começa a perceber o que é certo e o que é errado. Assim como lá atrás, nos Homens das Cavernas, não existia, por exemplo, né, o homem procurava a mulher somente para procriar e não existiam os laços familiares, não existia, né, esse convívio social, as pessoas não conviviam, né, foram passando a conviver ao longo do tempo, então começaram a formar a família, né, e de alguma forma depois começaram a criar as grandes civilizações, as cidades, as pessoas começaram a se socializar.
Não, E hoje a gente já percebe isso, né? Isso foi necessário, né, Monique, para que a gente pudesse se preservar mais, porque naquela situação em que eu vivia isolado e eu saía por instinto para conseguir o que eu precisava e depois continuava isolado, a minha chance de viver mais tempo era mínima. A partir do momento que eu começo a juntar grupos, famílias, sociedades, ocupar uma região, explorar essa região para plantar, né, para semear, para produzir alimentos, para produzir proteção, para trocar a inteligência de um com a inteligência do outro. Ah, você faz isso, eu faço aquilo, e começar a otimizar a produtividade. É assim que surge as primeiras sociedades, como uma necessidade de proteção mesmo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ter as diferenças de entendimento, de inteligência, de formação intelectual, de estudo, de habilidades físicas, de habilidades emocionais, porque um protege o outro e acrescenta aquilo que falta no outro. E por essa necessidade é que nós começamos a nos unir. Só que agora também eu tenho que baixar essa questão do instinto, porque agora tem o outro também tem direito de falar, o outro também tem que se expor, tem direito de ser o que ele é, e eu preciso ter essa condição de entender que ele é necessário para mim, mas ele também tem as particularidades dele que precisam ser respeitadas, né? E agora que começa o conflito entre o instinto, tipo, eu quero estar certo, eu quero ser o chefe, eu quero ser o dono, eu quero para mim, e a moral, né, que vai tratar assim, poxa, eu tenho que preservar o outro porque eu também preciso dele, ele também precisa se sentir bem estando junto comigo, eu preciso respeitar isso. A gente está falando agora, ó, tá vendo? Dentro de casa isso é importante, e na sociedade isso é importante também. Se eu não tenho essa relação dentro de casa, se eu não respeito a esposa, os filhos, os pais, quem dirá a minha relação no trabalho, né, as relações comuns no transporte público, na via pública, como é que vai ser essa relação? Eu sempre vou querer estar na frente, e isso vai refletir dentro do meu lar, e o meu lar vai refletir na sociedade. Por isso que a gente vai ter que ter atenção com essas questões que ainda a gente traz do instinto, se indignando, como disse o Daniel agora há pouco, mas também agora tendo ações para a gente perceber o que nós temos que fazer. É possível mudar isso? Será que porque a gente tem esse instinto, então estamos na lona, fadados a acabar, exterminar a sociedade uns com os outros? É isso que vai acontecer no futuro? Exato. Eu ia trazer aqui o comentário da Elisa, acredito que é esse, Edu, que você leu, que ela colocou aqui: professora, me perdoa por fazer uma pergunta, as agressões psicológicas ou físicas, por que as pessoas, às vezes, não denunciam para acabar com esse problema da agressão? Então, muita gente confunde, né, Patrícia? Muita gente confunde essa agressão com amor. Né? Porque o que acontece? O homem, a mulher, quando agride, depois ele se arrepende, né? Aí ele fala: ai, meu amor, eu te amo, me desculpa, né? Eu não queria ter feito isso não vai mais se repetir, mas se repete. Então a pessoa, ela não tem o auto-amor, ela confunde essa violência com amor, né? Porque a gente, nas relações doentias, a gente acha que, porque a pessoa quer ter posse sobre você, isso é amor. Isso não é amor, né? A gente ainda está nessa caminhada também de aprender a amar, por medo, por situações difíceis, né? Porque, infelizmente, por questões materiais, porque, infelizmente, aqui ainda no Brasil, né? Apesar da Lei Maria da Penha, apesar das delegacias aí terem boa vontade em atender, o que acontece? A mulher, normalmente, né, que pede o afastamento daquele que lhe agride, isso não é muito bem policiado, isso não acontece. Muitos, vamos falar agora de homens, né? A gente vê mais casos. Muitos homens agridem e vão ser processados na delegacia da mulher, e aí eles vão pagar com cesta básica, né? Agora o soco, o constrangimento que ele causou na mulher, né? Isso daí, como é que fica? Não é resolvido por cesta básica, né? Então a gente ainda não tem uma confiança nesse departamento jurídico, policial aí, que visa proteger a mulher que sofre essa violência, né? Nós vemos muitos casos de pessoas que denunciaram, que teve a questão da proteção lá, esqueci agora como é que chama, né? Da pessoa ter que ficar longe de você, e ela é morta, né?
né? Por quê? Porque esse ódio vai aumentando na pessoa, vai aumentando, a pessoa fica cega e vai lá e acha que matando, né, resolve todos os seus problemas, né? Então, muita coisa ainda, materialmente, inclusive na questão jurídica, tem que mudar aqui no nosso país para as vítimas de violência terem coragem, confiança de irem lá e denunciar aquele ou aquela que está agredindo. Né? Para se promover igualdade numa sociedade é extremamente necessário, não que todos sejam iguais, porque todos não o são. Eu gosto muito de uma figura que é assim, né? O que é igualdade, o que é justiça? Igualdade são 3 meninos que querem ver o jogo acima de uma cerca, só que um é menorzinho, o outro é médio, o outro é mais alto. Então, só o mais alto consegue enxergar por cima, e eu coloco um banquinho igual para todo mundo. Mas os menores não conseguem enxergar com aquele banquinho. A justiça é quando eu coloco um banquinho adequado para cada um, para que cada um consiga ter acesso, mas o banquinho de um é maior, o outro é um pouco menor, o outro é menor ainda, porque eles não precisam de tanto. Para que a gente possa promover a justiça na nossa sociedade, a gente precisa entender que, por exemplo, nós precisamos proteger as mulheres, nós precisamos proteger as crianças, nós precisamos proteger os idosos. Por quê? Porque estão numa posição fisicamente mais desvantajosa e muitas vezes economicamente também. Então precisa haver ferramentas legais na sociedade para que se promova a justiça. Não é discriminando, não, porque você... Não é isso. É que cada um precisa do seu instrumento adequado para que seja feita a justiça para si. Cada um tem uma condição. E cada um tem uma habilidade específica e se desenvolve dentro do seu campo, mas ele precisa ter as ferramentas que o coloquem em situação de igualdade, de justiça, e não simplesmente tratar todos iguais, porque não são. Uma mulher que depende economicamente do marido e que sofre agressão, ela não é a mesma coisa do que uma pessoa independente ou do que o marido, que é o dono da situação financeira da casa. Ela precisa, se ela for se manifestar, ela precisa ter instrumentos para que ela vá se manifestar e que ela seja protegida nas suas necessidades econômicas, nas suas necessidades de moradia, e ela possa, além de denunciar o criminoso, ela também tenha estrutura para se manter, né? Porque senão você coloca ela, não fala assim, não, todos são iguais, ela pode ir lá e denunciar, tá bom, depois ela passa fome na rua, né? Os filhos também, então como é que fica? Perde a guarda dos filhos, né? Porque isso também é ameaça. Ponto importante agora nessa quarentena, que saiu numa pesquisa do pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que aumentou 22% dos casos de feminicídio. Então, a gente precisa falar a respeito disso, principalmente porque, dado o isolamento, dada a quarentena, essas mulheres estão com dificuldades, de alguma forma, de ter aquele meio de apoio das pessoas que muitas vezes estão ali ao redor e conseguem ampará-las nesse momento de violência física ou de violência verbal. Então, a gente precisa ficar atento e também, de alguma forma, prestar atenção no nosso vizinho, nessas mulheres que sofrem agressão, e a gente precisa denunciar. Eu ia trazer o comentário aqui do pessoal também. A Elis tinha feito uma pergunta lá antes, né? Como é que ela resolveria, que está bem lá para trás, que parece que o irmão do filho dela, alguma coisa assim, não sei, que agrediu ela e que ela perdeu a confiança. Ela perdoou, mas perdeu a confiança. Aí ela perguntou como que a gente faz para readquirir a confiança, né? Só para responder para ela, porque é uma questão pessoal e a gente sempre... né? Então, é difícil, viu, você readquirir a confiança numa pessoa que já teve uma atitude dessa maneira. E aí você colocou que perdoou, né, essa pessoa e tal, né? Eu entendo assim, né? O perdão não quer dizer que você esqueça, no sentido de você se abrir para a pessoa de novo, de você receber ela com todas as regalias que tinha antes, né? Então, você perdoou, mas você tem o auto-amor, né? Então você precisa manter ali, até que você se sinta seguro, um escudo protetor, né? Para que você não seja novamente atingida por isso. Isso é muito difícil. Só quem pode determinar isso realmente, Elis, é você mesma na tua conduta no seu dia a dia, né? Porque o tempo, né? E o tempo, exatamente. Então, é na sua conduta no seu dia a dia, com o tempo, né?
vendo as atitudes dele, tudo porque errar, todo mundo erra e todo mundo tem direito a... Tem direito não, todo mundo vai se renovar com toda certeza, e ele não é diferente, né, de nós todos. Mas é importante que você também tenha o auto-amor, que você se blinde, né? Blindagem, né? Isso mesmo, se blinde para você não ser atingida novamente. Então, vai com calma, vai devagar e olha, nem se sinta culpada, não, porque você está com dificuldade de confiar de novo. Isso é assim mesmo, né? A gente fica desconfiada, tá? É natural. Exato. Queria ler um pouquinho dos comentários aqui, agradecer o Oswaldo, que também está aí com a gente, nosso parceiro do Seridó Espírita, agradecer todos os parceiros que estão aí hoje com a gente. Gente, quem não conhece, né, e aí eu deixei aqui embaixo também para quem não conhece, para se inscrever nos canais que estão participando hoje dessas parcerias. Nós estamos falando aqui do canal Luz da Alma, que é o meu canal, Seridó Espírita, que são amigos que estão sempre aí com a gente, Rede Amigo Espírita, então entrem lá, quem veio do Rede Amigo Espírita, não deixem também de conhecer os outros canais, pessoal do Web Rádio Portal da Luz, Web TV Espiritize, TV 7 e Espiritismo Puro, que é o canal aí do Edu, e não deixem também de acompanhar a Roseli, né, Roseli, no Facebook também, é isso e aí, no seu canal também do YouTube. É isso aí, estejam lá, eu gosto de ter bastante amizade, de conversar, principalmente com esse pessoal espírita, a gente troca ideia, adquire conhecimento, é muito legal, viu? Exato. Aloysio Sônego sempre com a gente também. Aloysio, um beijo grande. Ele colocou aqui, ao lado da violência física e emocional, existe uma outra violência, das psicoses, por padrões de comportamento doentio, que muitas ainda carregam dentro de si, né, Roseli? Você comentou bastante a respeito disso, né? É verdade. Ele falou aqui do irmão dela, que você já comentou também. Bem-vinda, Olga, seja muito bem-vinda. Eles participando bastante também. O Edson Menezes, eu vou colocar aqui a pergunta dele, ele colocou aqui, ó, o que você diz acerca da violência verbal em formas de calúnia, difamação, mentiras, em que alguns indivíduos seguem nessa prática para com aqueles os quais não simpatiza? Exatamente isso, que é aquela violência pensada, elaborada, estratégica, que tem uma finalidade, já tem um alvo de finalidade, né, que é agredir, desmoralizar, disseminar a mentira, né, e prejudicar aquela outra pessoa que possa ser o seu oponente em algum momento, né, pode ser político, pode ser corporativo, dentro de uma empresa, pode ser até mesmo dentro de uma instituição espírita, né, que não estamos livres disso, temos que observar. É uma dessas formas que é mais estratégica mesmo, é mais planejada, a pessoa pensou em fazer, pensou em como fazer, não foi algo que foi numa discussão e a pessoa agrediu verbalmente, falou assim, você é isso, porque estava numa discussão. Não, essa daí é aquela que a pessoa teve a estratégia de pensar. E como tudo, né, o que vale para o espírito, para a alma, o que marca na sua alma é a sua intenção. Então, muito menos se sente culpado posteriormente no mundo espiritual, ou quando ele começa a ter consciência dos seus atos, se sente culpado, muito menos se sente culpado aquele que agiu no impulso. Ele sabe que fez errado, que era para ele ter se contido, mas aquele que planeja, ele é muito pior. Eu vou pela linha do Evangelho segundo o Espiritismo no item o duelo, porque o duelo é um assassinato planejado. Aqueles que vão duelar no passado, né, com espadas e tal, eles ou com armas, eles iam duelar planejadamente, eles sabiam que alguém ali ia morrer ou se ferir muito gravemente. Então, eles iam para isso. Então, essa pessoa que planeja, ele está mais ou menos nesse patamar. Depois dá uma olhada lá no nosso Evangelho, você vai ver lá no item o duelo, o que ele fala com relação a essa característica, né, que é muito mais danosa do que aquele que muitas vezes agride porque se sentiu ofendido, ou porque entendeu errado e ficou nervoso na hora e soltou, né? E esse é o processo, Edson,
que nós vamos tratar aqui, agora que já estamos caminhando para os nossos momentos finais, de quando nós passamos a ter consciência dos nossos atos, desse reino hominal, no homem, né, que nós estamos, com a inteligência, a consciência contínua, a inteligência contínua, em que a gente age, reflete, revê as nossas atitudes, e também do livre-arbítrio. A gente precisa começar a pensar que é uma escolha nossa. Quando eu reajo agressivamente, ou quando eu planejo um ataque sistemático, violento, físico, moral, verbal, eu vou atacar, eu estou fazendo pelo uso do meu livre-arbítrio, eu estou optando por fazer isso, não é mais o instinto agora agindo. O instinto estava lá como pano de fundo, mas fui eu que fiz a escolha de tomar a decisão. Então, eu sou responsável pelas consequências disso. Se alguém se ferir, se alguém se magoar, se depois a gente tiver um embate definitivo que possa perdurar aí por algumas encarnações até, seguir para o plano espiritual, é uma coisa que eu estou provocando voluntariamente. Essa é uma consequência da inteligência, ser voluntário. Lá na Gênese, Kardec também fez essa consideração no item, no capítulo 3, ali da primeira parte, o item o bem e o mal. Ele vai falar que, assim, a inteligência é voluntária, eu faço mesmo porque eu quero, e a consequência dela também é uma questão de lógica. Eu fiz, agora eu arco com a consequência. Por quê? Porque na sequência disso, na hora que eu arco com a consequência é a dor, porque eu saí das leis divinas, eu feri uma pessoa, seja moralmente, verbalmente, fisicamente, eu feri, e isso fere a lei de justiça, amor e caridade. Eu ataquei uma pessoa, não era para eu ter feito isso. E quando eu firo uma lei divina, é como se eu estivesse navegando num rio e batesse a margem do rio, quisesse sair do leito do rio com o barco, vai estourar o barco, eu vou me machucar, exato, e eu vou virar dor. Né? E aí o que vem a observação lá naquele capítulo? A dor é o aguilhão que leva o espírito para o caminho do bem, porque na hora que eu sinto dor, se eu estou sentindo dor hoje, alguma coisa eu tô melhorando, porque agora que eu tenho que olhar o caminho do bem e falar assim, agora eu vou seguir e não volto mais a ter aquela dor, né? Só que vencer essa condição, o que nos é colocado, tá? Eu preciso de muita força, né, Monique? Muita força de vontade, porque a todo momento, eu já faço isso há muitos e muitos anos, quiçá até muitas encarnações eu já estou fazendo, né? E aí, agora eu preciso falar assim, agora eu sei, eu estou com todas as ferramentas na mão, só que eu preciso ter força, eu preciso resistir, eu preciso estar com uma luzinha amarela que se acenda quando eu comece a dizer algumas palavras, ou quando eu comece a me alterar, que ela acenda e fala assim, opa, peraí, calma, né? Ou que eu perceba alguém que está se alterando, eu também sair e evitar o confronto, porque senão aquela pessoa vai acabar cometendo um ato contra mim, e eu posso muito bem antecipar pelas reações físicas que ela está tendo, pelas palavras que ela está dizendo, eu já posso recuar e falar assim, não, espera, deixa, né, que isso aí a gente depois conversa com mais calma, né, e toma um queria aproveitar isso que você trouxe, Edu, e trazer o comentário do Oscar, que foi maravilhoso também. Eu tenho um amigo na Casa Espírita que há 6 anos atrás, numa reunião tensa dentro do Centro Espírita, que ele foi desrespeitoso comigo, e confesso que meu coração, se tivesse fora de lá, eu teria voado no pescoço dele para agredir, né? E aí, quantos de nós não passam por isso? E olha que legal ter essa consciência neste momento de, olha, estou no Centro Espírita, porque a gente tem essa possibilidade de pensar, né, peraí, eu tô tendo esse instinto de agredir, de partir para cima, mas eu posso me controlar, se eu tiver essa vontade verdadeira que o Edu trouxe, né, Roseli, a gente consegue aqui domar as nossas tendências, e nós, como espíritas, sabemos também do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Eu quero trazer uma passagem aqui do livro Céu e Inferno, que, salvo engano, é o capítulo 7, em que um desses espíritos desencarnados, que era um espírito criminoso, que tinha, né, agido de violência com outras pessoas, naquele momento, quando ele entra ali naquele grupo do Centro Espírita e dá a sua comunicação, ele trouxe uma passagem, eu queria trazer aqui para vocês, que ele fala o seguinte: a luz, quando a gente desperta, ofusca, que me penetrando-me, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. E quando ele fala isso, que essa luz, quando caiu a ficha, né, dessa consciência dele como espírito, de tudo que ele havia feito, que ele começa a perceber essa luz,
é a nossa consciência vendo, né, percebendo que naquele ato criminoso que ele fez, ele que tinha muito orgulho, tinha muito egoísmo ali. Então, nós que somos espíritas, que sabemos dessa situação, sabemos dessa nossa condição e sabemos que, por mais que estejamos aqui nesse corpo material, no momento que nós nos desencarnarmos, essa consciência vai vir, nós temos que nos policiar para não agirmos dessa forma, nós podemos fazer diferente. E aqui estou falando dos espíritos, mas para todos, né? Jesus nos trouxe essa possibilidade, né, essa explicação, esse conhecimento através do exemplo, do amor e da caridade, que nós temos que ter o tempo todo. Quando a gente olha para um irmão, que a gente fala, nossa, ele falou isso mesmo, né? Ele vai falar isso para mim, que me dá aquele impulso de ser agressivo, de pagar com a mesma moeda, como é que eu, de alguma forma, consigo me controlar por esse conhecimento que a gente tem do amor, da caridade, de ser benevolente, de ter a fraternidade com o próximo, saber que cada um está num estágio de evolução. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações e, sabendo das consequências, sabendo da possibilidade da vida futura, ter essa tranquilidade de não voltar, inclusive, com as palavras, que muitas vezes a gente segura, né, a nossa agressão física, mas a agressão verbal vem. E eu queria trazer uma frase também muito bacana, que eu gosto muito, que é da Ruth B.B. Meyer, que ela fala o seguinte: palavras podem ser janelas, ou podem ser paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Então, olha só, né? A gente pode muito bem usar as palavras para o bem, quanto a gente pode usar também essas palavras para o mal e que traz esse muro. Ou podem ser janelas que nos abrem, né, grandes possibilidades. Então, acho que essa é uma das reflexões que eu não podia deixar de comentar aqui, amigos. Eu sei que o nosso tempo está curtinho, mas eu queria abrir o espaço aqui para vocês também trazerem aí a conclusão da nossa live. Vai lá, Roseli. Vamos lá. Eu entendo, né, que esse conhecimento que a gente está adquirindo não tem mais volta, né? Então, nós já sabemos. Como o Oscar, né, eu acho, ele falou assim, achei isso, legal, porque eu adoro esse momento do eu confesso, viu? Adoro, porque eu acho que a gente tem que se pontuar mesmo, falar da gente um pouco, né, e eu achei super legal. Então é isso, quando a gente fala da gente, assim, das nossas imperfeições, a gente já tem um conhecimento delas, aí a gente vai trabalhar isso. Então esse conhecimento espírita, a gente não regride mais nesse conhecimento. Por quê? Porque está aqui na nossa consciência, e ele é o nosso juiz, então é aquele que vai nos acusar ou que vai nos absolver, né, porque está aqui dentro de nós, e sempre também junto com as leis divinas, caminhando juntos, né, mas a gente está aí nessa caminhada, eu falo assim, como acho que foi a Elis que falou no começo, a gente está caminhando para uma situação melhor, né, então é isso que eu creio, vamos todos unidos aí, em conhecimento espírita, tentando ser o nosso melhor cada vez mais, tentando melhorar, e a gente vai conseguindo entrar num mundo assim, já de provas e expiações, mas com menos violência, com menos agressões verbais, né? Vamos ficar de olho aí nas nossas condutas e não vamos dar a outra face, né? Vamos dar a outra face, como Jesus falou, mas não no sentido de você levar outro tapa, no sentido de você não agir como um animal, não haja por instinto, não vire a outra face, não revide, né? Então, a gente poder agir com pensamento racional, como a doutrina nos ensina. Um beijinho para vocês, até sábado, adorei. Passou rápido, né? Passou. Foi bem rápido, é um tema extremamente extenso, né? Com diversas linhas que a gente pode seguir de conversa, mas a gente teve uma diretriz que nos leva a seguinte conclusão. Eu vou trazer aqui uma frase de Kardec que ele colocou lá na Gênesis, que ele fala assim, né, tá? Então a gente tá refletindo aqui que grande parte das nossas atitudes violentas é em razão dessa fundamentação do instinto, né, que ainda está dentro de nós, de todas as pessoas. E no que cabe os outros, nós vamos deixar a responsabilidade para os outros. Vamos trazer para nós o que cabe a nós. E o que o nosso professor fala? Ele fala assim, olha, o instinto se extingue por si mesmo. As paixões
só são dominadas pelo esforço da vontade. Então, essas atitudes que nós fazemos, né, que quando ele vai falar paixões, ele está falando de atos que a gente faz envoltos pela emoção, elas só são contidas pelo nosso esforço e força de vontade. Então, vamos precisar de muita força de vontade para que a gente contenha isso e não traga mais consequências para a nossa vida. Eu também gosto muito de um livro que eu li há um tempo atrás, que chama Comunicação Não Violenta. Porque muitas vezes a nossa forma de falar com as pessoas, ela é agressiva e às vezes a gente não tem a intenção, a gente não aprende a falar com as pessoas. Então, eu chego para minha esposa e falo assim, olha, pega lá para mim aquele negócio, poxa, como é que ela sente se pega lá para mim, né? Ela falou, parece que você está me dando uma ordem, né? Você fala assim, pô, Roseli, eu tô indo agora, tô saindo, tô com um pouco de pressa, você tá aí próximo da mesa e o meu celular tá na mesa, você pode pegar para mim e trazer? Por favor, né? Então, assim, a forma como você falou exatamente a mesma coisa, pega para mim e me traz. Só que você falou de um jeito que a pessoa não recebe como uma agressividade ou como um ato de imposição ou como uma ordem, né? Então, essa obra, ela é muito interessante, tem alguns estudos sobre ela na internet, eu acho que vale a pena estudar para que a gente aprenda a se comunicar de uma forma não violenta e já evitando os transtornos futuros, né? E muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa, Monique, a toda essa rede que está por trás aí, divulgando, né, para todos os canais, o Espiritismo. Eu acredito muito nele, é o caminho da nossa verdadeira humanidade, que a nossa sociedade vai evoluir. Quando precisarem, estou à disposição nos canais aí que estiverem o meu contato, podem mandar dúvidas, propor temas para palestra, para áudio, nós podemos fazer e divulgar, e até a próxima, né? Que assim Deus nos abençoe. Exato. Gente, eu queria agradecer demais vocês dois que estão sempre aqui com a gente, né? São grandes amigos aí. Quem não conhece, a gente trabalha do Roseli e do Edu. Entrem aí no canal deles também, tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu estou deixando aqui embaixo também, né, o Instagram de vocês, para que o pessoal possa aí seguir, compartilhar. Agradecer também a esses nossos parceiros maravilhosos. Eu vou repetir aqui quem está aqui com a gente, esses nossos amigos que estão auxiliando aí na divulgação da doutrina espírita. E quem não segue um desses canais, entrem aí, está na descrição do vídeo também, aí embaixo. Nós estamos falando no meu canal, Luz da Alma, Seridó Espírita, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Portal da Luz, Web TV Espiritize, TV 7 e o canal do Edu aí, Espiritismo Puro, e a Roseli também com Roseli Silva, né, Roseli? É isso então, aí. Então, não deixem de seguir, ajudar aí na divulgação da doutrina espírita. Beijo grande a todos que estiveram com a gente. Até a próxima, Roseli, Edu. Obrigada, gratidão por mais uma live. Tchau, Até tchau. sábado. Tchau, tchau.